tem Flamengo e Juventude no Maracanã, partida que o Flamengo não pode nem pensar em outro resultado que não seja a vitória, pois afinal de contas é líder do campeonato atualmente e precisa vencer, ainda mais numa rodada em que Palmeiras e Internacional se enfrentam lá no Beira-Rio. É possível, de repente, um empatezinho, os dois ficam para trás. O Flamengo já está na frente do Internacional, mas está empatado em número de pontos com o Palmeiras. Então, o Flamengo precisa vencer e, de preferência, com uma boa diferença de gols, para poder se manter onde está atualmente. Em primeiro lugar, porque empata em saldo de gols com o Palmeiras e ganha no número de gols marcados. Então, até isso é um fator decisivo, importante para amanhã. Claro, nós vamos ter muito campeonato, mas essas próximas 2 rodadas do campeonato, contra adversários teoricamente mais fracos, como são o caso de Juventude e Vasco, por mais respeito que se tenha a camisa do Vasco, e é o clássico, né, que é o clássico dos milhões. A gente sabe que em clássico muitas vezes as diferenças diminuem, mas Flamengo e Vasco tem sido um clássico bem marcado por uma superioridade do Flamengo avassaladora, né? Nos últimos 32 jogos, se não me engano, o Vasco ganhou só 2. Então, são 2 jogos importantes para fazer 6 pontos, são 2 jogos em que o Flamengo precisa fazer 6 pontos, não somente para se manter na liderança do campeonato, mas também para viajar com moral para enfrentar a LDU, naquele que passou a ser o jogo de vida ou morte para o Flamengo nessa fase de grupos da Libertadores. Tudo isso por causa da derrota inesperada, inexplicável, inaceitável contra o Central Córdoba em pleno Maracanã. O Flamengo precisa ganhar da LDU, então é importantíssimo que o Flamengo vá para lá cheio de moral. Mas aí estabelece aquela velha discussão de novo. E aí? Poupa ou não poupa agora antes do jogo da LDU? Até a rodada passada, a prioridade dita abertamente pelo presidente e pelo diretor-geral de futebol, lá, o executivo de futebol, o português José Boto, era o brasileiro. Só que esse jogo com a LDU passou a ter uma importância monumental. O Flamengo poupou nos 2 primeiros jogos da Libertadores, coisa que eu já achei um erro. Poupou contra o Deportivo Táchira, mas pelo menos conseguiu a vitória. 1-0, aquele gol suado do Juninho, e um susto no final, com uma bola na trave do Táchira. Mas não interessa, somou os 3 pontos fora de casa. Poupou de novo no segundo jogo no Maracanã, e aí deu errado. Aí deu ruim. O fato de você começar uma partida sem o Wesley, sem o Gerson e sem o Pulgar, facilitou as coisas para o Central Córdoba, que foi beneficiado pelo Léo Pereira querendo jogar vôlei, dando tapinha dentro da área, e com isso o Flamengo